Olá, boa tarde. Falamos ao vivo do Parque Fernando Costa, em Uberaba, Minas Gerais. Tatersal especial esta semana aqui direto da Expo Zebu, edição de número 88. A gente vê aí no ar as imagens da pista onde ocorrem os julgamentos. Na próxima quarta-feira, o canal Terra Viva transmite o leilão Melhor que a Encomenda a partir das 8h30 da noite. Eu estou ao lado do anfitrião Evandro Guimarães, proprietário das Fazendas do Basa. Evandro, obrigada pela participação. Boa tarde. Obrigado a vocês, obrigado à produção do Terra Viva. Esse leilão Melhor que a Encomenda com o Terra Viva já existe há 8 anos e é um leilão que nós fazemos durante a Expo Zebu para mostrar que o gir leiteiro de alta qualidade é essencial para o melhoramento do girolando. Não se faz um girolando meio sangue especial sem um gir leiteiro igual. E o leilão ele se desenvolve sempre apresentando animais gir leiteiro de ótima consistência genética e um grupo de animais meio sangue, resultado desse cruzamento excepcional que se tornou nos últimos anos reconhecidamente o principal animal dos trópicos para leite. Não há nenhuma dúvida, se há alguma coisa em que o Brasil é absolutamente líder, além do carnaval, em certos momentos, além do futebol, é na produção de gado tropical. Nós produzimos o gado tropical altamente rústico e altamente produtivo. Nessa equação, o gir leiteiro é o elemento, é o insumo essencial. É o elemento fundamental para que se faça o girolando meio sangue, que é altamente produtivo, altamente funcional. Eu devo sempre lembrar que o gir leiteiro é uma descoberta exclusivamente dos brasileiros. Foi desenvolvido aí nos últimos 50 anos por pioneiros que se dedicaram a selecionar esse animal e obter deles uma produção estável, uma produção consistente, uma capacidade de predição genética para a produção de leite que, associado aos machos holandeses, produz esse girolando meio sangue, que é uma coisa muito, muito especial. No Brasil, nós só temos, nos últimos 13 anos, que é mais ou menos a idade de sobrevida desses animais, nós temos 154 mil animais gir leiteiro apenas. É muito pouco, o Brasil tem mais de 220 milhões de bovinos. E esses 154 mil animais são a fórmula, o insumo para a melhoria de cerca de 12 milhões de animais mestiços, animais girolando. É muito pouco. Eu tenho uma campanha permanente de aumentarmos a população do gir leiteiro, especialmente para atendermos o pequeno e o médio produtor de leite. O pequeno e o médio produtor de leite são aqueles que dão empregos a 4,5 milhões de pessoas. E eles não têm nenhuma política pública efetiva que mantenha a sua atividade lucrativa ou que mantenha a sua atividade em condições, em regime estável. Então, eu tenho na minha fazenda, em primeiro lugar, uma grande preocupação social a partir da seleção e do melhoramento do gir leiteiro. Gostaria muito que pessoas que têm poder no Brasil parassem um pouquinho, estudassem e percebessem que a maior oportunidade de toda a pecuária brasileira, a maior oportunidade de toda a pecuária mundial tropical, é aumentarmos no Brasil a população do gir leiteiro, para que a genética chegue a todos, porque é impossível atender a todos com uma oferta tão pequena de animais. É impossível democratizarmos e salvarmos postos que geram renda e são empregos muito importantes. O Melhor que a Encomenda, ele surgiu a partir de um nome que o Luiz Ronaldo de Paula, meu velho amigo que já nos deixou, o Luiz Ronaldo batizou esse leilão. Eu dizia para ele: Luiz Ronaldo, na Expo Zebu eu quero mostrar o gir leiteiro e quero mostrar o meio sangue de alta qualidade. Ele falou assim:
há muitos anos atrás, há quase 10 anos atrás. O senhor vai mostrar o Girolando Melhor Que Encomenda. Achei que esse nome, que é uma expressão comum na área rural, devia ser o nome do leilão. Então, o que nós fazemos no Melhor Que Encomenda é mostrarmos alguma coisa que, infelizmente, no Brasil, ainda é, na sua maior parte, de genética pobre, de genética sem qualidade no acasalamento. Não adianta ser o touro muito bom, tem que ser o touro e a fêmea muito boa. Tem que ser uma fusão genética, um acrescentamento genético de alta qualidade dos dois lados. No passado, as pessoas acreditavam que o touro resolvia tudo. Bastava ter um touro bom que você resolvia. Mentira! A fêmea é no mínimo 50% tão importante. Eu acho que é sempre mais. Mas vamos dizer 50%. Nós passamos no Brasil mais de 60 anos desconhecendo a necessidade de qualificar a fêmea para produzir o Girolando, ou produzir o Gersolando, ou produzir o Sindolando. Nós hoje temos que acordar as autoridades, as instituições públicas, para prestar atenção na maior oportunidade que o Brasil tem. Sabe por quê? Se nós não prestarmos atenção, em 2 anos vamos perder a liderança mundial. Porque a China, a Índia, os Estados Unidos, a Colômbia, todos os países que exportam genética e que precisam de genética rústica e produtiva, estão adquirindo a genética de leiteiro do Brasil e multiplicando intensivamente. Todos vão nos passar, todos vão nos passar. Porque há uma miopia, há uma cegueira, há uma preguiça institucionalizada. Não se olha para o que o Brasil conseguiu descobrir. Eu falo descobrir porque é como você descobrir um tesouro. Nós não fomos milagrosos fazendo melhoria genética. Nós descobrimos, tivemos a sorte de descobrir uma riqueza que todos os criadores de leiteiro hoje sabem que devem chamar de tesouro brasileiro. Então, o leilão Melhor Que Encomenda é o tesouro brasileiro, mostrando como ele melhora a vida do país, produzindo um Girolando mais do que rústico, mais do que produtivo, um produto excepcional que nós não temos ninguém prestando atenção nisso, além dos próprios criadores. Evandro, eu preciso chamar o intervalo, daqui a pouco a gente fala um pouco mais sobre esse tesouro. Tatersal vai para um rápido intervalo, até já. Estamos de volta com o Tatersal especial Fazendas do Baza, direto do Parque Fernando Costa, em Uberaba, Minas Gerais, edição de número 88 da Exposebu. Vamos falar sobre esse tesouro, né, com o Evandro Guimarães, o anfitrião, proprietário da Fazendas do Baza. Evandro, queria que o senhor falasse, né, o gado ofertado, né, o giro leiteiro é de grande elite, né? Sim, você não pode se atrever a vir para uma exposição como a Exposebu e apresentar um gado mediano. Você tem que ofertar o que você tem de melhor. Até porque não há espaço para você ofertar coisas que não são da prateleira de cima da raça. O giro leiteiro que nós vamos apresentar hoje, em grande parte, está sendo criado, desenvolvido aqui, nas nossas fazendas de Uberaba, que se chama Agropecuária Baza Via Láctea. A Baza Via Láctea é uma empresa, uma sociedade anônima que nós criamos em Uberaba, exatamente para estarmos mais próximos das grandes exposições e termos um ponto de visitação do nosso rebanho, da quantidade de criadores internacionais que vêm conhecer o giro leiteiro. Até ontem à noite tinham estado na nossa fazenda aqui em Uberaba 200 pessoas do exterior. 200 pessoas interessadas. Pessoas da República Dominicana, pessoas da Índia, pessoas da Guatemala, pessoas do Equador, pessoas da Venezuela, da Colômbia, pessoas do México. 200 pessoas até ontem à noite. Hoje estamos recebendo lá uma enorme caravana de pessoas que estão vindo de Costa Rica e de República Dominicana novamente.
Esses países, eles têm a necessidade de mudar o seu gado para um gado mais rústico e muito produtivo. Esse gado muito rústico e muito produtivo só se faz com alta qualidade a partir do giro leiteiro. Mas nós não vendemos gado para esses países. Na verdade, nós só vendemos gado mesmo, gado vivo aqui para a Bolívia e para o Paraguai, porque são países limítrofes e é possível fazer o transporte rodoviário desses animais. O que nós vendemos é genética. O que é genética? São sêmen, embriões vivos e frescos ou embriões pelo modo direct transfer, ou seja, embriões DTs. Então, nós temos uma dificuldade de atender esses países porque os protocolos de exportação oficiais entre o Brasil e esses países são melhorados, modernizados a passos de tartaruga. Nós temos um grande problema institucional que é de termos um interesse mais objetivo pela exportação de genética. Exportação de genética é mais ou menos o seguinte: você deixa de ser um país subdesenvolvido e passa a ser um país civilizado, moderno, quando você vende genética. Genética é alguma coisa que se discute no mundo como questão de Estado. É na mesma mesa que se discute energia nuclear, na mesma que se discute armamento. Genética é fundamental. O Brasil tem pouquíssima genética. A mais importante genética de bovinos que tem no Brasil é a genética do giro leiteiro. É quase 80% de nossas exportações, segundo os dados da Asbia. Portanto, o giro leiteiro tem que ser de extrema qualidade. Muitas pessoas vão avaliar sua capacidade de fornecer embriões para projetos de governo, para projetos de fomento da pecuária leiteira de alguns países, ou vendo seus animais que estão nos leilões. O leilão é um ambiente para comercialização, mas também é uma vitrine, é uma forma de você mostrar. E é comum que de outros países do mundo, todo mundo assista aos leilões. É muito comum você estar num leilão feito no Brasil e receber telefonemas de outros países. Este ano nós receberemos aqui, a partir de quarta-feira, receberemos um grupo de visitantes da China e receberemos um grupo de visitantes dos Estados Unidos, de Porto Rico, que é um estado americano, porque eles já nos importaram embriões e desenvolveram lá tem uma empresa que se chama em Porto Rico, se chama-se Tropical Genetics, que está fazendo embriões para a venda para o mundo tropical a partir da estrutura de venda deles, que é muito mais eficiente do que a nossa. Então, o giro leiteiro que nós vamos vender no leilão Melhor que Encomenda é excepcional. Vamos vender uma vaca, por exemplo, chamada Honesta. Essa vaca, ela tem 5 touros em central. É mãe de 5 touros em central. Não precisa de uma outra classificação melhor do que essa. E nós vamos também vender animais jovens com mais de 1000 pontos de GPTA no Genômica, ou seja, top 1%, top 2% da raça. O GIR que vamos vender é absolutamente superior no Melhor que Encomenda. É um GIR Melhor que Encomenda, é isso aí. Ou seja, são anos de trabalho, né? É. Tatersal vai mais para um rápido intervalo. Até já. Estamos de volta com o Tatersal especial direto da Exposebu em Uberaba, Minas Gerais. Eu estou ao lado do Evandro Guimarães, proprietário das Fazendas do Baza. O leilão Melhor que Encomenda, o canal Terra Vivo transmite na próxima quarta-feira, às 8h30 da noite. Evandro, qual que é o destaque do Girolando Meio Sangue? Bom, eu recomendo que todos aqueles que adquirem animais meio sangue examine cuidadosamente o pedigree dos animais ofertados. A mãe tem que ter carteira de identidade. A mãe tem que ter lactação, de preferência ela deve ter avaliação genética, avaliação genômica, se possível. E as famílias do gir leiteiro, das mães, devem ser olhadas com muito cuidado, com muito escrutínio. Se você tem uma mãe de um animal meio sangue, uma mãe gir leiteiro,
que é, por exemplo, da família da Fábrica, da Fécula, da Lusíada, da Prateada, dessas famílias importantes do Gil Leiteiro, de alta lactação, fique tranquilo. Porque os touros holandeses, existem milhares de touros holandeses iguaizinhos em resultado. Eu te diria que deve ter mais de 3.000 touros holandeses, que são a diferença de pontuação entre os touros holandeses é mínima. Porque são milhares, o mundo inteiro melhora touro holandês. A Europa toda, os Estados Unidos, o Canadá, todo mundo. Agora o Gil Leiteiro não. O Gil Leiteiro, como é uma população pequena, não adianta você usar uma fêmea ruim. Se você usa uma fêmea ruim, o acasalamento está destruído. Vai nascer um animal meio-sangue, precariamente produtora de leite e, eventualmente, com uma característica não leiteira que se vê desde bezerra. Então, para comprar, para você conseguir destacar o que é importante, discuta muito sobre a fêmea. Procure saber se a fêmea vem de uma doadora Gil Leiteiro que tenha consistência, que tenha bons touros provados, que tenha boas mães, mãe, avó, bisavó, etc. e tal. Então, a sua pergunta é: quais são os destaques? Esses animais todos que estão à venda vão produzir, em regime de alimentação R1 ou R2, vão produzir mais de 25 quilos nas fazendas dos compradores. Porque isso é que nós estamos vendo, chama-se evidência, evidência estatística. Eu conheço fazendas que produzem 15.000 quilos de leite por dia apenas com animais meio-sangue, com médias acima de 26 quilos. Então, o Gil Leiteiro, tendo pedigree objetivamente avaliado, o meio-sangue, o Gil Leiteiro sendo um pedigree objetivamente avaliado por informações genéticas, genômica, genealógica, ou seja, de famílias, uma avaliação parental, ele tendo uma ótima qualidade da fêmea, não se preocupe, ele vai ser altamente produtivo. Sabe qual é o problema? É o preço. O problema é que ninguém, pequeno ou médio, consegue pagar 15 mil reais por uma novilha meio-sangue, 20 mil reais por um animal parido em primeira lactação. O que está faltando para a gente no Brasil é maior número de animais de leiteiro para que os preços, a demanda que existe, tenha a contrapartida de uma maior oferta e para que esse benefício chegue também para quem precisa, que é o pequeno e o médio produtor de leite. Nós no Brasil temos sempre a política, a sensação de atender apenas aquele que já é rico, aquele que já tem dinheiro, aquele que já vem com um carro importado. Isto é uma falta de civismo, isto é uma falta de compreensão da realidade brasileira, que é uma realidade muito injusta. Nós temos muita desigualdade na cadeia do leite. Só para você ter uma ideia, os grandes produtores de leite, quando estão recebendo R$ 3,40, R$ 3,50 pelo leite, o pequeno está recebendo R$ 2,50, R$ 2,60, R$ 2,40. Só cresce, né, a distância. Nós temos eu chamaria o seguinte, nós temos uma política e um sistema suicida. Nós vamos matar empregos, nós não vamos servir socialmente ao Brasil. Eu não tenho a expectativa de ganhar dinheiro pura e simplesmente. Eu tenho a expectativa de a genética que foi descoberta pelos criadores de Gil Leiteiro, com apoio da Embrapa Gado de Leite, seja uma moeda devolvida para a população brasileira. Para isso, nós precisamos ter uma população do Gil Leiteiro maior e provas zootécnicas, provas de qualificação do Gil Leiteiro cada vez melhores, eventualmente mais rápidas, mais estudadas, com mais gente da veterinária e da zootecnia trabalhando para qualificar o Gil Leiteiro. Quer saber se você vai comprar um bom animal meio-sangue? Olho na mãe. Peça todos os documentos da mãe. Carteira, passaporte, carteira de motorista, a mãe tem que aparecer. Ao contrário do que nos últimos anos escondia-se a qualidade da mãe, achando que o macho no acasalamento resolveria tudo. Ninguém deve perder a oportunidade de ver um leilão como vamos ter na quarta-feira,
porque ele saberá olhar claramente para animais nulíparas, todas nulíparas, que são uma promessa de produção leiteira importante para o Brasil e para todo o mundo tropical. Esse é o destaque para o Girolando meio sangue, que vale a pena, que é a melhor que encomenda. E o que o senhor falou também que eu achei importante, que o leilão acaba sendo um conhecimento também para quem está assistindo, né? Não necessariamente para quem vai para comprar. Eu já disse isso até num testemunho para o Terra Viva. O Terra Viva e os outros canais segmentados que fazem leilão, eles prestam um grande serviço para o melhoramento da genética no Brasil. Porque comparando os animais que estão na tela, na televisão especialmente, com os animais que o criador tem, é que ele percebe que ele está numa situação inferior a que seria necessário para que ele tivesse um maior resultado, um melhor resultado, tanto financeiro quanto de satisfação pessoal por se desenvolver ele e sua família. Então o leilão é uma coisa muito bem-vinda na pecuária do Brasil e o leilão devia ser alguma coisa extremamente prestigiada por todos, ao invés de ser criticada por alguns. O leilão é uma amostra, é um desfile de qualidade, é um desfile de informações que interessam ao criador. Viva o leilão! Viva, eu preciso conhecer, né? Amanhã eu posso contar com o senhor aqui? Claro, estarei aqui amanhã para falar de novo do Melhor que Encomenda. E eu espero que de hoje para amanhã a audiência do canal tenha feito com que alguém que está desatento comece a ter um pouquinho de sentimento de nacionalidade, de interesse nacional, de brasilidade e comece a estudar um pouquinho da importância do tesouro brasileiro, que é o gir leiteiro. Muito obrigado. Com certeza, obrigada pela participação. E o Tatersal de hoje fica por aqui, obrigada pela companhia e até amanhã.